Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando a aula 3 da nossa jornada, nossa última aula, domingo. Boa noite a todos me ouvindo bem, me vendo bem? Vamos lá. Cliquem aí nos corações, cliquem no aviãozinho, mande a live para todo mundo, para que todo mundo possa ser ajudado também. Hoje a gente tem uma aula muito importante, que é o passo a passo mesmo da redação. Então, eu quero que vocês peguem aí os caderninhos de vocês, canetas, porque a gente vai começar. Boa noite, pessoal. Ih, muita gente entrando, que bom, em pleno domingo, 7 horas, todo mundo aqui querendo aprender. Eu fico muito feliz. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. A gente vai começar a aula 3 fazendo uma rápida revisão do que a gente está construindo até agora. Então, a gente viu aí na aula 1 a importância da leitura. A gente não tem como falar de uma boa escrita sem antes ter uma boa leitura, porque a leitura vai fazer com que a gente se comunique melhor, vai fazer com que a gente tenha vocabulário, que a gente se expresse melhor. Como eu disse para vocês... seja bem-vinda, Sofia. Primeira vez? Então, tô fazendo esse resuminho então especial para quem tá chegando agora. Então, olha só. Nessa primeira aula, a gente deu uma ênfase na leitura. Como é importante a gente ler para a gente poder ter repertório para escolher. Assim como a gente tem um guarda-roupa com vários tipos de roupa, a gente precisa ter vocabulário. Por quê? Porque a forma com a qual eu falo com a minha melhor amiga não é a forma que eu falo com a diretora da escola. Eu tenho que ter graus de formalidade. E isso vem com a leitura. A leitura possibilita essa melhor expressão e eu ter o repertório. É o que eu sempre falo, não adianta eu passar aqui um monte de técnica para vocês se vocês não tiverem bagagem, se vocês não tiverem conhecimento de mundo. Então, a leitura, ela amplia a imaginação, ela dá asas aí à imaginação, à criatividade. Quando a gente escreve, a gente às vezes fica muito preocupado nessa questão de ser original, de ser muito criativo, de fazer algo novo. Mas quando a gente escreve, pessoal, a gente está sempre reproduzindo a fala de alguém. As vozes de alguém estão sempre sendo reproduzidas. Só que nenhum texto é igual porque tem o nosso toque pessoal. E aí é que entra a leitura, aí que entra a nossa observação pessoal diante de um texto. Como que a gente interpreta aquele texto. E a interpretação de texto que tanta gente tem dificuldade, recebo tantas mensagens. Olha, Mariana, meu filho tem muita dificuldade em interpretar textos. Por quê? Porque ainda não foi criado um hábito da leitura que possibilite a criança a ter bagagem para poder interpretar qualquer tipo de texto. Então, a aula 1, quem estava na aula 1 aí, fala aí. Tem alguém que estava na aula 1? Fala um eu aí para eu saber. O pessoal está chegando agora, gente. Boa noite. Quem estava aí na aula 1? Tinha alguém na aula 1? Vocês viram que eu deixei a aula 1 e a aula 2 por 24 horas aqui no meu perfil, assim como eu vou fazer com a aula 3 de hoje. Quem perdeu, bota lá, clica lá no link da bio, tenta ir lá pro meu Telegram, que todos os links de aula 1, aula 2, aula 3, todos os links vão para lá. Que bom, ó, Rejane tava, Luana tava. Muito bem, o primeiro sim, gente, é muito importante. O primeiro dia, Jeane também estava comigo, Leila. Muito bom, gente. Quem não estava, não tem problema. A gente está voltando aqui um pouquinho, só resumindo bem, para a gente poder entrar. Olha, assistir a 1 e a 2 duas vezes para não perder nada. É porque foi muito conteúdo, né? O pessoal falou, nossa, Mariana, você falou muito conteúdo. Eu tive que assistir 2 vezes, você não foi a única. Muita gente comentou isso comigo. Quem falou aqui? Deixa eu ver. Samira, eu recebi muitas mensagens assim também, de gente que, Mariana, eu tive que voltar, tive que dar pausa. É isso mesmo. É assim que a gente vai ganhando a prática.
tá? A gente não precisa aprender tudo de primeira, é aos pouquinhos, é uma construção. Então, a aula 1, falei das etapas da leitura, falei que a criança precisa passar por 4 etapas. A etapa estrutural, de leitura estrutural, que ela vai analisar ali a capa do livro, alguns elementos verbais, não verbais. Falei do nível interpretativo, que é quando a criança começa a ter ali a noção do vocabulário, do significado, aí a gente trabalha a parte semântica do texto. Quando eu falo semântica, eu estou falando de sentido, ok? Então, semântica, sentido. O nível 3 é o da crítica, quando a criança começa a ter a crítica e a apreciação. Então, ela começa ali a elaborar. Gostei por isso, isso e isso. Não gostei por isso, isso e isso. E a última etapa, a quarta etapa, quarto nível de leitura pelo qual a criança passa, é o nível que ela consegue criar conexões com outras leituras que ela já fez. E quando a gente chega nesse quarto nível, é o máximo. Por quê? Porque a criança consegue fazer os links. Poxa, eu já li isso em tal lugar. Nossa, essa história é parecida com uma outra que eu já ouvi em algum lugar. Alguém já me contou isso. E aí a gente começa a trabalhar a memória da criança. Então, quando a gente conclui aí esses quatro níveis de linguagem, né, da leitura, perdão, a gente tem aí uma leitura bem feita, sempre. E na aula 2, que foi a aula de sexta-feira, foi uma aula muito boa, né? Sexta-feira à noite, muita gente aqui comigo, firme e forte, adorei. Quem estava aqui comigo na sexta? Coloca aí, eu. Quem estava comigo na sexta? Tinha uma galera comigo, sexta-feira ao vivo, firme e forte, 7 horas da noite, gostei de ver. Vamos lá, coloca um eu aí, quem estava comigo? Porque na sexta-feira, pessoal, eu falei de como escrever mais e melhor. Samira tá em todas, Patrícia, isso aí. Tem uns que eu lembro, eu sou boa de memória, pessoal, eu sou ótima para guardar nome. Jeane, Silvia depois veio falar comigo no direct, Camila veio falar comigo também. Então, o que acontece? Na aula 2, nós falamos sobre essa questão de como escrever mais e melhor. E quando eu falo mais, eu não estou falando de tamanho de texto, não. Porque quando as pessoas viram o título, né? Mas escrever mais, escrever tamanho, mais linhas. Não, é escrever mais vezes. Como você trazer a escrita para a criança, para que a criança não entenda que a escrita é chata. Escrever não é chato. Escrever está no nosso dia a dia. Vira e mexe, a gente precisa escrever alguma coisa, precisa anotar alguma coisa. Hoje em dia, aplicativos de mensagem, o tempo todo a gente está lá escrevendo, né, de certa forma ali, digitando, passando uma mensagem, que seja um áudio, a gente está produzindo textos o tempo todo. Porque, como eu disse lá na primeira aula, a gente tem esse conceito de texto como texto, né? Aquele texto folha branca, letras pretas, mas tudo que eu tô falando aqui com vocês é um texto verbal, tá? Que eu utilizo palavras faladas. A gente tem o texto verbal que eu utilizo palavras escritas. E a gente às vezes fica muito com essa definição, né? De texto é só o que está escrito, mas não. O que é falado também é um tipo de texto. E aí depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, a aula 2, como escrever mais e melhor, eu mostrei para vocês várias situações do dia a dia que a gente pode colocar para a criança a escrita de forma que não fique cansativo, que o dever de casa de produção de texto que chegue da escola não seja, que saco, hoje tem dever de texto, de produção de texto, que chato. Não, a criança já está ali automática fazendo, já é algo que ela tem prazer em fazer, porque ela já tem a escrita como um hábito, como algo que já está no dia a dia dela, assim como escovar os dentes, tomar banho, arrumar a cama, hábitos simples. Só que, é claro, para você formar hábitos, você tem que repetir. E no início é cansativo, demanda paciência, tempo, mas eu digo que vale a pena.
tá? Eu sou a prova de que vale a pena. Vale a pena a gente ser chata, ouvir lá, ai mãe, que chatice, ai, de novo, ai, vale a pena, tá? Por quê? Porque vai chegar um momento que você vai perceber que a criança já está fazendo automático, porque você já foi trabalhando aquilo, você já foi inserindo tanto a leitura como a escrita, que andam lado a lado, você já foi colocando no seu dia a dia, de forma que aquilo vire um prazer e não algo, ai, que saco, dever de casa e produção de texto. Então, vocês já estão aplicando? Alguém já colocou aí no dia a dia, já mandou a criança fazer um bilhete? Alguém já pediu a criança para fazer uma lista de compras? Me contem aí se alguém já está começando a aplicar o que eu falei na aula 2. Vamos lá. Alguém aí? A aula 2 teve bastante ideia, dei aí várias ideias. Na aula 2 eu falei a questão do diário, como é importante você ter um diário, você trabalhar o diário com a criança, até para ela manifestar as suas emoções, botar para fora sentimentos que muitas vezes não consegue verbalizar, mas na escrita consegue organizar ali e colocar. Olha, Silvia tá dizendo, pedir para fazer um recado. Isso aí, Silvia, é assim. A gente às vezes tem que imaginar algumas situações mesmo, sabe? Olha, a gente vai ao mercado, ó, anota aí pra mamãe o que a gente precisa. Pão, leite, é isso, é pensar em situações, como eu falei, né? Chegamos na casa da vovó, a vovó não tá? Vai, vamos deixar um bilhete pra ela? Olha, ontem ele ficou lendo e escrevendo comigo enquanto eu preparava o almoço. É isso, gente. Vai fazer o almoço, vai pegar uma receita bacana de um bolo para sobremesa. Vamos lá, vamos fazer ali as anotações. Olha quanta coisa que a gente consegue trabalhar. Olha, minha filha tem um diário, todo dia ela escreve. Isso é muito legal, né? E à noite fez um texto do que ele fez no dia. Isso é muito interessante. O diário, ele é uma narrativa. Você trabalha a sequência temporal com a criança. Você tem aí vários aspectos no diário. É muito interessante, além da questão emocional que você trabalha com a criança, você ainda tem a questão gramatical, né? O correto uso dos verbos, a questão da sequência cronológica, da ordem que os acontecimentos foram ocorrendo durante o dia. Então, o diário é uma estratégia muito boa. Aqueles post-its também, né, de você colocar um lembrete na geladeira, pede para a criança escrever, olha, terça-feira tem sessão pipoca no colégio. Anota aí, ó, para não esquecer, bota lá, para eu não esquecer. Sabe, forçar a criança, criar situações para que ela escreva, para que ela veja como ela gosta de escrever. Como escrever não é um fardo, não é dever chato de escola. E sim é necessário a gente para se comunicar melhor. E como a gente precisa ler para ter o repertório para a gente colocar em prática. Então a aula 2 foi basicamente aí, né, como estruturar essa linguagem, como estimular a escrita da criança. Então, aula 2, quem não viu, vai lá para o grupo do Telegram para pegar o link, que a aula 2 está muito boa. E aula rápida, aula de 50 minutos com muito conteúdo. Quem viu aí pode falar. Tô mentindo? 50 minutos de aula. Pega aí 50 minutos do seu dia, caderno, caneta e anota. Porque passei ali dicas preciosas. Então, hoje a gente vai começar a falar da escrita, né? Que a gente está trilhando o caminho. A gente está falando do antes, que foi a leitura, né? Como estimular a criança. Agora a gente vai falar da parte que tá todo mundo aqui de olho, né? Ah, Patrícia, ó, foi perfeita, foi muito boa mesmo, vale muito, exatamente. A aula 2, pessoal, passei ali ouro. Muitas dicas de vivência de mãe, que eu sou mãe de um menino de 9 anos, e de professora, ao longo de 15 anos aí de magistério, como eu vejo meus alunos chegando ao 6º ano, né, vindos aí do primeiro segmento e completamente perdidos. Então, né, a gente vai traçando estratégias ali para lidar com esses alunos tão diferentes entre si, mas com tantas dificuldades em comum. Então, a gente vai aí, né,
dando um jeito e passando para vocês todas as dicas. A aula 3 é tão esperada, todo mundo aqui ansioso para a aula 3. A gente vai falar propriamente da escrita, né? Como é que a gente faz para escrever? O que a gente precisa para escrever? Então, primeiro, né? Já anotem aí, a gente precisa de um planejamento. A gente precisa de uma organização. Como tudo na vida, né? Eu sou muito chata com organização, com planejamento. Eu gosto de ter um tempo, de ter uma antecipação para pensar, organizar as ideias. Eu sou assim. E eu acho que a escrita, ela passa por isso. Ela passa pelo antes, pelo durante e pelo depois. E hoje a gente vai falar justamente sobre essas 3 etapas de um texto. Então, antes do texto nascer, a gente tem um planejamento. A gente tem uma organização. Existem vários modos de fazer esse planejamento. Primeiro, né, que eu sempre falo, a gente tem sempre um objetivo. Quem escreve, escreve para alguma coisa. Ninguém escreve por escrever. Como eu disse numa aula, não sei se foi na 1 ou na 2, uma placa ali na janela do apartamento ali, aluga-se. Aquele aluga-se é um texto e aquilo tem um objetivo. Qual é o objetivo? Quem escreveu queria o quê? Queria chamar a atenção das pessoas para que, olhem aqui, o apartamento está sendo alugado, né? Estou buscando inquilino. Então, todo texto tem um objetivo. Eu preciso estipular isso na minha cabeça. Qual é o objetivo do meu texto? Para que eu estou escrevendo? Então, a primeira coisa, planejamento. Para que eu estou escrevendo? O objetivo. Depois, que tipo de texto que eu estou escrevendo? Eu estou escrevendo um texto narrativo? Estou escrevendo uma descrição? Estou escrevendo uma argumentação? Que tipo de texto que eu estou querendo escrever? Então, tem que identificar. Se eu já sei meu objetivo, agora eu vou para o meu tipo de texto, porque cada tipo de texto tem as suas características. Uma narração é diferente de uma descrição, que por sua vez também é diferente de uma argumentação. Então, eu preciso ter muito claro o tipo de texto que está sendo solicitado, porque cada tipo de texto tem as suas características, tem a sua gramática, tem ali as suas técnicas. Então, eu preciso dominar essas características, eu preciso dominar o que eu preciso ter, quais são os ingredientes desse texto. Como eu disse também na aula 2, eu tenho ali uma receita de bolo. Eu posso fazer um bolo com ingredientes bons, de boa qualidade, e posso fazer um bolo com os ingredientes mais baratinhos, né? Vai sair o bolo? Vai, mas a gente sabe que quando a gente compra produtos de melhor qualidade, o bolo sai bem melhor, sai mais saboroso. Então, é a mesma coisa com texto. A gente vai escrever, a gente às vezes pega 2 redações, né, de 2 alunos completamente diferentes e veja, poxa, né, o tema é igual, a estrutura tá igual, mas um desenvolveu melhor as ideias do que o outro. E aí, às vezes, a gente não entende, poxa, por que um tirou tal nota e o outro tirou outra nota? Por quê? Porque é o toque pessoal. A gente vê ali no aluno a bagagem. Poxa, o cara leu, o cara tem conhecimento do assunto. Ele já pegou referência naquele assunto. Olha, tem aluna minha aí, olha. Ex-aluna, Lara tá aí. Já tá no ensino médio, né, Lara? O tempo voa, menina. Dei aula para ela no 8º, ano retrasado. Então, voltando aí, e vejam, né, a Lara tá aqui de testemunha. Eu dava aula de produção de texto, né, de 5 aulas que eu tinha na semana, eu sempre separava uma para produção de texto. E fazia semanalmente produção de texto com eles. É cansativo, era uma turma grande, né, Lara? Era uma turma ali com uns 20 e poucos, quase 30 alunos, mas eu fazia a redação, eu levava para casa, eu corrigia, e a Lara sempre escreveu muito bem.
e tinha o maior prazer em ver o crescimento deles. Eu acho que isso que vale a pena pra gente. É cansativo, a gente fala 10 vezes a mesma coisa, corrige. Nossa, mas eu já falei no texto anterior que não é assim. Mas quando você vê, eu sempre pedia para os meus alunos guardarem as redações que eu passava semanalmente, para justamente no final do ano eles pegarem e verem a evolução. Para eles verem que valeu a pena, né, as puxadas de orelha, né, as broncas que eu dava, quando não cumpriam os prazos. Agora eu tô com a irmã, né, a Lara já saiu da escola, agora eu tô com a irmã dela mais nova. Então, a produção de texto, quando é bem orientada, a gente vê claramente resultados. As crianças gostam de escrever, a gente só precisa estimular e colocar isso no papel e colocar para a criança que existem regras, que existem estruturas, que existem questões gramaticais, que a gente precisa dominar a gramática. Hoje a gramática está sendo tão esquecida, tão abandonada, né? Porque tem que trabalhar com interpretação de texto, interpretação e a gramática. Hoje a gente vê textos ali com sérios problemas de concordância, colocação pronominal, regência, tudo precário. Então, o que acontece? Voltando aqui. Obrigada, Lara. Fica muito feliz. Então, vamos lá. Voltando aqui, então. Né? Abri um parênteses enorme, né? Que eu acabei encontrando Lara, me veio muita coisa à cabeça. Era uma turminha muito boa. Então, vamos lá. A escrita, né? Temos um objetivo em mente. Sabemos o tipo de texto que a gente tem. A gente vai começar a escrever. Bota a criança para escrever. Mariana, mas a criança está escrevendo, meu filho está escrevendo tudo errado, tá cheio de problema ortográfico, não tem parágrafo, não tem pontuação. Deixa quieto, tá? Você já fez ali o planejamento, sentou com ele, leu a produção, leu lá a proposta de redação dele, já viu, olha, você tem que fazer um texto narrativo, tem que ter esses personagens. Você que vai narrar a história, então tem que ser em primeira pessoa. Esse momento da leitura da proposta de redação, você tem que estar junto. É o momento que você senta ao lado da criança, lê junto, pede para ela ler em voz alta a proposta, vai sublinhando com ela o que é importante. Olha, você precisa fazer isso. É um texto narrativo, você tem que ter um narrador em primeira pessoa, você tem que ter obrigatoriamente esses personagens. Às vezes tem proposta que pede algum personagem ali presente. Então, esse momento da leitura da proposta de redação, você tem que estar ali colado na criança. O momento dela executar, escrever ali propriamente o texto, você sai de perto. Deixa a criança desenvolver. Você vai trabalhar ali com a criatividade, né? Deixa a criança escrever. Eu sei que às vezes está um desespero, eu também ficava aqui em casa, ai meu Deus, tá cheio de problema, ai tá faltando acento, ai não tem uma vírgula, ai esqueceu o parágrafo. Eu sei que dá um desespero, mas deixa a criança desenvolver. Por quê? Porque depois a gente vai para o momento da revisão do texto. E esse momento é muito importante. É um momento que você deixa o texto. Mamãe, acabei meu texto. Ótimo. Deixa aí. Vamos tomar um banho, vamos jantar, vamos almoçar, enfim. Deixa o texto lá. Depois você volta com a criança, pede para ela ler. Quando ela lê, ela mesma vai achar estranho alguns detalhes. Ela mesma vai ver que tá esquisito, que tá muito contínuo, que não faz muito sentido. Ela mesma vai se tocar, mas ela só vai se tocar depois que o texto passa por um momento, né, de maturação, sabe? Quando você deixa o texto dormir um pouquinho, descansar um pouquinho e volta depois, quando você se depara, você já começa a cortar muita coisa, você já começa a ver, putz, errei isso aqui, errei aquilo ali, tá faltando uma vírgula, esqueci do parágrafo aqui podia ser uns 2 pontos, esqueci do travessão. É no momento da revisão que quando a criança volta ao texto, depois de um tempinho, que aí ela vai ver. E aí, nesse momento, você vai entrar de novo, vai sentar ao lado da criança e vai começar. Vamos lá.
Você já reparou no que você esqueceu, teve algum deslize? Você já conseguiu ver onde você errou? A criança mesmo vai começar a perceber, faltou isso, faltou aquilo. Então a gente agora vai reescrever. Quantas vezes eu tive que fazer isso aqui em casa? Quantas vezes? Mas eu vou ter que reescrever. Não pense que é fácil, né? Que criança que gosta, poxa, acabei de fazer, poxa vida, eu vou ter que reescrever. Vai, e é pro seu bem. Você vai reescrever, porque agora eu vou te orientar. E aí, depois que a criança reescreve o texto orientado por mim, né? Que eu vou falando, olha, aqui é um parágrafo, olha só, daqui até aqui você está apresentando uma personagem. Então, tem que ter um parágrafo só para isso. Então, vamos lá, faz aí, primeiro parágrafo. Olha, daqui até aqui é uma fala de personagem, você esqueceu a pontuação. Qual é a pontuação? 2 pontos na linha de baixo, parágrafo, travessão. Então, vamos lá, coloca aí. O momento da reescrita, você vai sentar novamente com a criança e vai orientar. E no final, você vai colocar lado a lado a redação antes e depois, que a própria criança vai ver como visualmente a redação revisada é mais bonita, como o entendimento é melhor. Por quê? Porque a gente usou os verbos corretos, porque a gente utilizou a pontuação correta. A própria criança vai ver o antes e o depois. E ela vai ver que ela é capaz de fazer o depois. Que até agora está sendo comigo. A orientação está sendo comigo. Mas vai chegar o momento que ela vai fazer automático. Como todas as etapas. O momento do planejamento é importante. Você vai ter ali o objetivo, você vai pensar, poxa, se é um texto de 30 linhas, né? 30 linhas, eu posso fazer aí uns 5 parágrafos de 6 linhas, ou então 6 parágrafos de 5 linhas. Você começa a fazer isso no planejamento. Você vai fazer o planejamento num papel, num rascunho, papel rascunho, certo? Depois, isso vai começando a ficar automático na cabeça da criança. Ela não vai precisar mais colocar no papel. Ela já vai fazer de cabeça. Aí eu preciso disso, disso e disso, beleza. E já vai começar a escrever. Então, são etapas que eu estou colocando aqui que no início são cansativas. Vai demorar tempo, vai custar. Agora, a Drica está aqui falando, e quando os pais não têm todo o conhecimento de construção de texto para passar ao filho? Drica, você está falando com a pessoa certa, eu vou te ajudar. Me aguarde, fica comigo aqui nessa live que eu tenho uma novidade, justamente para o que a Drica está falando aí. Então, vamos lá. Já passei alguns conhecimentos, né, algumas técnicas para vocês, mas fica até o final da live, que vai valer a pena. Eu tenho uma super... Minha língua tá coçando, eu tô doida pra falar, mas me orientaram, não, Mariana, segura, dá a tua aula primeiro, né? Senão ninguém vai prestar atenção na aula, né? Igual o professor quando chega com prova corrigida, que a gente entrega a prova logo nos primeiros 5 minutos de aula, aí todo mundo, tirei 0, tirei 10, e acabou a aula, né? Você tá ali falando de sujeito e predicado, e eles estão lá vendo a prova. Então agora eu já aprendi, agora eu só devolvo prova corrigida no final da aula para eu entregar e ir para a próxima turma, para ninguém ficar falando depois. Tá rindo? É verdade, agora eu tô ficando esperta. Senão depois eles ficam cochichando. O que você colocou no 2? Deixa eu ver o teu número 2. Eu errei, então agora eu tô esperta. E agora eu tô fazendo isso com vocês também. Fiquem comigo, assistam a aula completa, porque vai valer a pena a novidade que eu vou trazer para vocês. Então vamos lá. Passei aí, né, o planejamento, né, o antes, a revisão do texto, como é importante fazer essa revisão. Esse texto precisa descansar. Isso daí, gente, eu falo, até hoje eu faço isso. Até hoje. Até hoje, quando eu tenho meus alunos do treino de redações, eles não sabem disso, bastidores. Eu corrijo a redação deles, mas o que eu faço? Eu corrijo, quando eles me mandam, eu logo corrijo, mas eu só entrego depois, porque eu ainda dou uma segunda corrigida. Porque na segunda corrigida, muita coisa a gente pega
e muita coisa a gente vê que não viu na primeira correção. Então, até eu faço uma segunda correção, uma segunda revisão. Isso é muito importante. Até em revisão, às vezes eu faço revisão de TCC, né, de tudo, e eu faço muito isso também. Eu faço a primeira revisão e faço a segunda revisão. Por isso que às vezes, né, as pessoas não entendem os prazos. Eu peço com uma certa antecedência, porque é necessário esse tempo de descanso. Grandes escritores de ficção, Stephen King mesmo já falou quantas vezes que escreve livros e livros, deixa lá no armário, lá ficam meses, depois ele pega novamente e vai lá só aparando as ideias. Isso é muito importante vocês deixarem a criança fazer o trabalho bruto, sabe? Deixa a criança fazer o trabalho bruto, é como se fosse uma obra de arte. O texto é uma obra de arte. Você vai lá, depois você vai dando os retoques, depois você vai acertando. E a própria criança vai ver como isso traz clareza e objetividade no texto, certo? Então vamos lá, pessoal. Aí, falando aí pra Drica, né, especialmente pra Drica, que me perguntou, mas Mariana, eu não tenho essa bagagem, eu sou... Assim, eu sei o básico, eu não sou professora de português, eu odiava português, meu lance era matemática, tem louco pra tudo, né? Tem gente que curte, né? Mas pensando justamente em pessoas que assistiram às 3 aulas, que ficaram pensando, poxa, eu posso ajudar meu filho, eu quero ajudar meu filho, até porque são 2 anos, a gente já está aí 2 anos com ensino online, com ensino híbrido, vendo que a escola não dá conta de tudo. Eu estou em sala de aula e eu vejo como a escola não consegue dar conta de tudo. Eu tenho uma turma de 6º ano esse ano e eu olho para eles e eu penso, meu Deus, a última série 100% presencial que essas crianças fizeram foi o 4º ano. Eles saíram do 4º ano e pularam para o 6º ano. Então, olha a minha responsabilidade. Eu estou terminando o ano com uma turma de 6º ano e eu vejo que eu mal consegui fazer o que eu queria. Porque é a escola que fecha, aí vai para o remoto de novo. Aí volta presencial, aí os alunos faltam. Olha, é um caos, a escola não consegue dar conta de tudo. Então, você que é mãe, você que está preocupado, né? Eu estou vendo as angústias de vocês, eu recebo tantas mensagens, né? Pedindo conselho, pedindo sugestões. E eu sei que é difícil, E eu estou aqui para ajudar vocês, né? Quem quer, né? Agora eu quero aí ouvir, ouvir não, né? Ler, né? Quero ler aí um monte de eu. Quem está disposto a ajudar o filho, ajudar seu filho a escrever melhor, a ser mais comunicador, de saber se expressar, quem está disposto a aprender comigo como escrever melhor? Como é que eu vou ensinar meu filho a escrever melhor? Realmente tá muito difícil, eu não vou tapar sol com peneira, gente, assim, tá muito difícil. A gente precisa cada vez mais ter famílias parceiras, a gente precisa dessa união, não terceirizem tudo para a escola não tá dando conta sozinho, tá? E eu quero ajudar vocês, eu tô aqui disposta a ajudar e é por isso que eu preparei com muito carinho coisas, né, que demoraram tempo, né, posterguei bastante, foram tantas mensagens, tanta gente pedindo, Mariana, eu preciso de um material mais estruturado, Mariana, você tem um curso, você tem um material, você tem alguma coisa para eu me organizar, para eu poder ajudar meu filho está com muita dificuldade. E aí pensei, bem, eu tenho as aulas particulares, né? Eu dou aula particular, eu tenho as apostilas personalizadas, eu tenho vários materiais prontos, né? Além das apostilas personalizadas, que vocês me passam os conteúdos e eu elaboro seguindo ali cada tópico. Então eu pensei no seguinte, como as aulas particulares são muito complicadas... Ah, Patrícia é das minhas, ó, seja o que for, eu tô dentro. É isso aí, Patrícia. A gente tem que ser decidido. Vocês já deram o primeiro sim de estarem aqui, né? Uns estão aqui comigo desde quarta-feira, dando um sim,
né? Sim, eu quero ajudar meu filho da melhor forma possível, porque quanto mais cedo a gente começar, melhor, gente. A gente vê aí Enem, quantos zerando redação? Eles não zeraram a redação só ali, eles estão zerando ao longo da vida escolar inteira. Aquele zero no Enem, para você zerar uma redação do Enem, é porque você já está zerando vários textos há muito tempo. Aquilo ali não é algo pontual, é uma construção, pessoal. E é uma construção que eu quero passar para vocês. A escrita começa na formação básica da criança. Quanto mais cedo, melhor. A criança está alfabetizando, já está ali no pós-alfabetização. É hora, a hora é agora. Ah, mas meu filho já está um pouquinho... A hora é agora, não deixa para depois. Aproveita, porque eu também nem sei quando é que eu vou voltar a fazer isso. Porque demanda tempo, demanda um planejamento aí, uma equipe, né? Eu sozinha não faria nada. Então, o que eu vou oferecer para vocês agora é um programa Escrevendo nas Férias. É um programa de acompanhamento de escrita. Como é que vai ser isso, né? Todo mundo, nossa, o que é isso? Meu Deus, né? E é justamente um programa para vocês, para as crianças, ajudar, para vocês, né, no caso, ajudarem as crianças, né, os netos, os filhos, os sobrinhos, também para professores, né? Eu tenho tantos colegas professores aí assistindo às aulas, professores que quiserem melhorar a sua prática pedagógica, quiserem trocar ideia, né? A Rosilene aí dizendo, alfabetizei minha filha na pandemia. Quantos pais que nunca alfabetizaram ninguém, não conheciam nenhum método, se viraram nos 30? Eu mesma, eu tive que em casa ensinar tabuada, divisão, vários conteúdos novos de matemática eu tive que ensinar para o meu filho. E como é que eu fazia isso? Eu corria atrás, né? Muitos conteúdos que eu nem me lembrava mais, mas a gente vai atrás, a gente corre atrás. E quando a gente encontra algo tudo organizado, estruturado, como eu estou oferecendo para vocês, é muito mais fácil. Então eu estou oferecendo para vocês tudo mastigado, tudo bem ali nos mínimos detalhes, planejamento, tudo. O programa Escrevendo nas Férias, né, é composto por 4 módulos. Eu tenho aqui uma cola, porque é tanto conteúdo, senão eu me perco. Mas vamos lá. São 4 módulos que eu vou oferecer para vocês. No módulo 1 é o que é texto. Então, no módulo 1 são várias aulas que eu vou explicar. O que é uma frase? O que é um parágrafo? Quais são os tipos de linguagem? Os diferentes tipos de linguagem? Isso é o módulo 1. No módulo 2, nós vamos falar dos gêneros textuais. E aí a gente vai ver as características de cada gênero. Todas as características gramaticais, todas as características de estrutura, a gente vai aprender nesse módulo 2. E algo que muita gente me pedia é falar sobre verbos. E como a gente vai se aprofundar no gênero narrativo, nesse módulo 2 vai ter uma aula só sobre verbos, só sobre o uso dos tempos e modos verbais. Porque se a gente quer fazer uma boa narração, eu preciso dominar os tempos verbais. Então, nesse módulo 2, além da aula de gêneros textuais, vocês vão ter também a aula de verbo, que eu vou martelar mesmo o uso do verbo. Como é importante saber colocar os verbos na frase, no seu texto. O módulo 3 também é um pedido de muita gente aí, que muita gente tem dúvida, problemas na pontuação. Então, o módulo 3, eu preparei uma aula só sobre os principais sinais de pontuação. Como é que vocês vão passar esses ensinamentos para as crianças, tá? Aí vocês devem estar falando, poxa vida, né? Vai falar de tipos de linguagem, verbal, não verbal, o que é frase, o que é parágrafo, o que é esses conceitos de linguagem, os gêneros textuais, todas as características. Poxa, até para adulto é válido. É um curso que você, como
pessoa adulta também vai aprender muito. Vai ter essa aula de gêneros textuais, vai ter o uso dos verbos, módulo só de pontuação, o quarto módulo só de produção de texto narrativo, que aí a gente vai ver técnica de diálogo, tipos de discurso, os elementos da narrativa. Aí o módulo 4 é só destinado ao texto narrativo. E como, né, eu gosto sempre de entregar mais, né? Depois que eu terminei o módulo 4, eu pensei assim, poxa, eu preciso falar de vocabulário. E aí eu preparei um módulo extra sobre como enriquecer o vocabulário. Então, como aumentar o repertório para você conseguir falar com qualquer interlocutor nos mais variados tipos de situação. Então, é um programa, é um curso com 4 módulos, mais um módulo extra, que eu vou passar ali tudo sobre a escrita, dando uma ênfase nos textos narrativos, que é o que a gente vem falando aqui nas aulas 1, 2 e 3. E aí, né, vocês que estão aqui ao vivo comigo, né, vocês têm aqui alguns privilégios, né, que eu vou contar em primeira mão para vocês. Vocês devem estar pensando, poxa, né, um curso, eu vou chegar lá, vou abrir a plataforma, vou assistir às aulas e pronto. Não. Seria muito cômodo para mim, né? Eu gravaria as aulas, né, como eu já gravei. Beleza, coloca lá na plataforma, coloca lá no Hotmart, vocês assistem aí se virem. Não. Além dos 4 módulos, do módulo extra, vocês terão 4 encontros ao vivo comigo. Esses 4 encontros são encontros nos quais a gente vai conversar, vai trocar uma ideia, eu vou trazer as atividades, porque, olha, já ia me esquecendo desse detalhe, tem dever de casa. Vocês vão assistir às aulas e tem tarefa para as crianças. No final de cada aula, vocês terão as atividades para as crianças, que vocês vão passar para as crianças. Eu vou explicar para vocês cada atividade, como passar isso para a criança, o que esperar da criança, o que exigir da criança em cada atividade. Então, tem as aulas, tem as tarefas de casa e nós ainda teremos 4 encontros ao vivo, nos quais a gente vai trocar uma ideia, e é aquele tipo de encontro que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Porque a gente vai trocar uma ideia, a gente vai se escutar, eu vou pegar algumas atividades e vou corrigir com vocês, vou mostrar algumas situações, vai ser o momento da prática. Então, é o tipo de curso que eu estou oferecendo, não é aquele curso passivo, olha, tomem aí o conteúdo e se virem nos 30. Não, é o curso que eu vou estar presencialmente, né, ali ao vivo com vocês, né, presencialmente o modo de falar, mas vocês vão sentir a minha presença ali. Não vou colocar estagiário, não vou colocar ajudante, sou eu. Eu que vou estar ali respondendo vocês, eu que vou estar ali ao vivo com vocês para tirar as dúvidas. Então, se você assistiu uma aula sobre verbos, teve uma dúvida, você pode anotar a sua dúvida para tirar a dúvida comigo na aula ao vivo, certo? Então, isso daí, né, já é um baita de um suporte, né? Vocês não vão estar sozinhos. Não vai ser o tipo de curso de sentar em frente ao computador, ficar lá vendo, tá, e agora, como é que eu aplico isso? Não, eu vou mostrar para vocês como aplicar e vou mostrar a correção disso. Como que é feito, o que é exigido da criança, né? O que é esperado na criança. Então, mas não acabou ainda, né? Porque vocês devem estar se perguntando, poxa, mas será que esse programa de escrita é para mim, né? Será que vai dar certo? Gente, quem quer vai se dar bem nesse curso. Você tem que querer. Você quer mudar a escrita do seu filho? Você quer que ele tenha mais liberdade de expressão, que ele saiba se comunicar? Você quer que seu filho escreva mais, que escreva melhor? Você quer melhorar a escrita dele? Você está vendo os prejuízos causados aí nesses 2 anos de pandemia?
né? Você está vendo a falta da prática da escrita, você está vendo que a escola não está dando conta, você quer ajudar, você quer ter justamente esse conhecimento que a Drica colocou ali nos comentários. Poxa, eu quero ajudar, mas eu não me sinto capaz, eu tenho problema, eu não gosto de português, eu tenho trauma de português. Esse curso é para você. Professores que queiram melhorar a prática, que queiram trocar experiências, esse curso é para vocês. É um curso pensado, planejado com muito carinho. E essa primeira turma, eu digo primeira, por mais, na verdade, nem sei se vai ter segunda, terceira, quarta, quinta turma, porque é algo que demanda tempo. Eu vou me doar, né, muito para vocês. Vão ser 4 encontros ali ao vivo, além das dúvidas que vocês podem deixar na plataforma. Assistiu a aula, ficou com dúvida, pode colocar lá nos comentários da aula que eu mesma vou responder a vocês. Então, é algo que eu preciso de tempo, de planejamento. Então, é algo que eu nem posso dizer, Mariana, quando vai ter de novo? Não sei. Não sei nem se vai ter de novo. Depende muito também dos meus horários ano que vem nas escolas, porque vocês sabem, né, que eu trabalho em escola, eu tenho ali uma carga horária em escola. Então, eu preciso ver tudo isso. Momento é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E quem está aqui comigo ao vivo, vamos falar da parte boa, né, das oportunidades, né? Todo mundo quer saber, poxa vida, né? 4 módulos, tantas aulas, encontros ao vivo. Margarete está aqui perguntando, criança de quantos anos? Nós temos aí o pós-alfabetização até uns 13 anos, tranquilamente. Até uns 13 anos, Margarete. Então, vocês devem estar pensando, poxa vida, é tanta coisa, né? Tanto conteúdo, 4 módulos, os encontros ao vivo, né? Quanto que vai ser isso, né? Bem, pensem comigo, né? Uma aula particular comigo hoje, uma hora aula particular comigo hoje, tá por volta aí de uns R$100. Colocando aí o valor de uma apostila personalizada, que também tá uns R$50. Aí, pensando também nos livros, né, que eu indiquei para vocês aí ao longo das 3 aulas, vamos colocar aí também uns, né, de R$30, R$100 os livros que eu coloquei ali. Pois bem, vocês devem estar pensando, poxa, vai ser uma fortuna, eu não tenho, já começa a bater o desespero. Calma, vocês que estão comigo, eu tenho aqui uma super surpresa e eu quero que vocês, quem quiser, já grava isso aí, né? Grava a tela, porque eu vou falar uma vez só e quero que vocês me cobrem depois, porque nunca mais eu vou fazer esse valor. Vai ser assim, o valor para a primeira turma, é uma turma muito querida, que estou vendo aqui várias pessoas comigo desde a primeira aula, então vou fazer uma super oportunidade, gravem o que eu estou falando, porque eu não vou repetir esse valor de novo. Vocês vão pagar menos de R$30 por mês. Menos de R$30. Aí vocês vão falar, poxa, menos de R$30, vou ser bem exata, dá R$28,94. Se a gente parar para pensar, R$28,94 você gasta num lanche ali na padaria. Pensem aí, né? Quanto que vale eu querer ajudar meu filho, eu querer vê-lo melhor, ter um conteúdo organizado, planejado por alguém que faz em casa, que tem aqui a experiência com o filho, que tem a experiência de sala de aula, que tem esse olhar pedagógico, didático, de organização, que vai ter o feedback meu. Não vai ser estagiário, não vai ser ajudante, você vai ter o meu feedback, você vai ter os encontros ao vivo comigo. Então, pensem bem, 12 vezes de R$28,94 é uma super oportunidade. Né? Salvem aí, porque eu não vou fazer esse valor de novo, não. Até porque, até as aulas particulares e as apostilas personalizadas, eu já vou ajustar o preço para 2022, porque a demanda tá alta e eu preciso me organizar também, porque eu tenho, como eu disse, as escolas. Então, pensem aí, né, quanto
tá? Um preço justo, acessível, porque eu quero estar com vocês. Eu quero ajudar vocês a melhorar a escrita das crianças, fazer esse acompanhamento. Eu não quero despejar conteúdo em vocês, muito pelo contrário, eu quero ouvir vocês, ver o que está dando certo, o que você achou diferente, que deu diferença, o que você fez que deu certo, o que você fez que deu errado. Você vai ouvir outras mães também, né? Vai ser um momento de escuta, que eu também quero ouvir vocês. Poxa, Mariana, aquela atividade que você passou, meu filho teve muita dificuldade, é normal, não é? Vocês vão estar ali ao vivo comigo, com hora para começar e sem hora para terminar, porque vocês sabem que eu sou dessas, né? Eu começo a falar e vou. Quem é minha cliente aí de aula particular, às vezes, né? Eu tenho que ir, caramba, eu tenho que ir, que já tem outro me esperando lá. Né? Então, que eu esqueço mesmo, porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente acaba se empolgando, né? Então, 12 vezes de R$ 28,94 é uma super oportunidade. Que eu não sei se eu vou fazer outro curso assim, muito menos por esse valor. Então, declaro oficialmente abertas as inscrições para o nosso programa Escrevendo nas Férias. O link já está lá na minha bio, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês irem lá na bio, fazerem a inscrição, porque agora vem a corrida. Presta atenção. Os 10 primeiros a se inscreverem vão ter redações corrigidas por mim. Redações corrigidas como eu corrijo para os meus alunos do treino de redações. Aquela correção minuciosa, detalhada, com áudio no WhatsApp. Todas as orientações de pagamento estarão no link, tá, Rosilene? Rosilene está perguntando se pode pagar à vista. Todas as instruções estão lá no link, tá? Vocês vão clicar lá. Minha equipe está à disposição de vocês. Se vocês tiverem algum problema no pagamento, às vezes, não recebi e-mail. Minha equipe está à disposição. Vocês terão um suporte para falar essa parte técnica de informática aí. Vai ter toda a minha equipe com vocês e toda a parte de dúvidas, né, da escrita vai ser comigo. Eu não vou terceirizar isso, vocês vão falar direto comigo. Eu faço questão de estar presente nessa primeira turma, que vai ser minha turma de coração, né? Aquela turminha, a primeira que deu o voto de confiança, que apostou, que deu o primeiro sim, né? Eu quero fazer a diferença na vida do meu filho, eu quero ajudar, eu quero estar capacitada para poder fazer a diferença no meu filho. Você não precisa ser professora, você precisa ter boa vontade. Uma mãe com boa vontade pode fazer o que ela quiser. Então, tempinho aí para vocês fazerem a inscrição, para vocês correrem, para vocês terem aí, quem sabe, né, os 10 primeiros para fazer a correção ali comigo, aquela correção diferenciada, recebendo o áudio meu. Então, corre lá no link da bio, se inscrevam, enquanto eu vou tirando dúvidas. Quem tem dúvida aí, pode mandar, mas eu quero todo mundo saindo e entrando lá no link. Pode me deixar falando sozinha. Vamos lá. Quem tiver dúvida, me manda aí. Tô aqui esperando vocês. Façam a inscrição lá para vocês correrem para serem os 10 primeiros para eu fazer a correção, que eu quero corrigir assim como eu corrijo dos meus alunos do treino de redações. Aquela correção bem passo a passo, minuciosa, com indicações, com áudio, como eu sempre faço para os meus alunos. Vamos lá. Quero ver aí agora as perguntas. Quem tem dúvidas, né? Vocês estão aí se perguntando, vamos lá, vou imaginar algumas dúvidas aí, hein? Vamos lá. As aulas do programa, as aulas do curso serão todas ao vivo? Não. Vocês vão ter lá na plataforma, na Hotmart, as aulas gravadas, que vocês vão ter acesso por 1 ano, tá? Vocês vão ter acesso ao curso por 1 ano. As aulas vão ficar todas lá bonitinhas para vocês. Um detalhe muito importante, eu sabia que tinha muita coisa para falar. Eu esqueço, eu me empolgo e esqueço. Vai ter material escrito, vocês vão receber material em PDF
que vocês podem imprimir se vocês quiserem, vocês podem só ter ali no computador, tanto faz, tá? Mas tudo pensando na praticidade. Então são aquelas apostilas bem limpas, bem claras, não vai ter um monte de coisa colorida para gastar tinta de impressora, vai ser aquela apostila que vocês vão poder imprimir e vão fazer ali o passo a passo com a criança. A criança vai escrever, vai colocar em dia a escrita, vai melhorar, e eu tenho esse compromisso com vocês. Então, vocês vão ter todo o suporte da minha equipe, tá? Tem toda uma equipe ali. Quem tiver alguma dúvida na parte técnica, o e-mail é suporte@marianaleite.com, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, né, na parte técnica, queria dividir em tantas vezes, queria fazer à vista. Vamos lá, Silvia. É para fazer inscrição hoje mesmo, não deixa para depois não. Até porque para ter a chance de ser os 10 primeiros, tá? Mas nós vamos ficar aí com o carrinho aberto, tá? Fiquem atentos ao meu perfil, que eu vou passando as informações para vocês. Vou passando ali, novidades, informações. Depois eu vou falar quem foram os 10 primeiros aí que se inscreveram e terão as suas redações corrigidas detalhadamente, personalizadas por mim, né? Então vocês vão ter esse suporte, como eu disse para vocês, né? Vai ter a parte ao vivo, né? As quatro aulas comigo ao vivo. Pagamento, pessoal, pode ser cartão de crédito, Pix, PayPal, né? Se você tem saldo na Hotmart, pode usar também, tá? O acesso é de 1 ano, né? Como eu falei com vocês, 12 meses, tá? E eu espero vocês, pessoal. Qualquer dúvida, vão lá no meu direct. Vocês sabem o quanto eu gosto de falar com vocês pelo direct, quanto eu separo um tempinho para responder a todos. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem. Estou aqui para ajudar vocês. Vai ser um programa maravilhoso. Estou muito feliz por estar tendo essa oportunidade de falar com vocês, de poder passar a minha experiência como mãe e como professora num momento tão delicado para as nossas crianças, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado das 3 aulas. Compartilhem com os amigos, coisa boa a gente tem que compartilhar. Então compartilhem com os amigos, tá? E qualquer dúvida estou à disposição, certo? Tenham uma boa noite, quero todo mundo saindo da live clicando lá no link da bio, combinado? Espero vocês. Já temos aula ao vivo agora em dezembro, hein? Quem se inscrever já vai lá ver que temos aula ao vivo em dezembro, tá, gente? Beijo, fiquem com Deus, boa noite. Tchau, tchau, pessoal.